E as Olimpíadas Rio 2016 começam a se afunilar, Diogo Botti. Começamos a chegar nos últimos dias e agora tem que render medalha. Tem né, que Diogo? render, Tem né? que render. É verdade. E tá vindo com surpresas, né, Márcio? Assim, a gente... modalidades que a gente não esperava muita coisa, não existia uma expectativa muito grande, vamos dizer assim, em competições de vitórias e tudo mais, e tem dado resultado. Mas até nós estávamos comentando ontem na redação do Jornal Informativo ali, que a gente muitas vezes são desconhecidos para nós, esses atletas, mas tipo, eles já têm uma trajetória brilhante até certo ponto, até em nível internacional e até nível nacional, e isso acaba gerando frutos, né? O próprio Thiago Braz conquistou o ouro na vara, ele já vinha de um campeonato mundial júnior, já vinha de um vice-campeonato mundial, então tipo, tinha toda uma trajetória já e era esperado para quem está inserido no esporte ali, e acompanhava a trajetória dele, já sabia que poderia pintar uma medalha, né? Claro, não do jeito que foi, né? Não tão bonita, né? É, realmente. O Robson Conceição também no boxe, tipo, é um cara que vinha número 2 do mundo na modalidade, ligeiro, até 60 quilos, então conquistou medalha também. Então realmente tem uma série de fatores aí das Olimpíadas, muito por culpa nossa mesmo, mídia, que não acaba divulgando esses atletas, né? E sempre bota nos holofotes os mesmos, né, os caras da chuteira, o cara que ganha da NBA, aquela coisa toda, né, então isso acaba restringindo muitas vezes esses talentos e na hora do vamos ver mesmo eles estão lá e representam muito bem o nosso país. Verdade, e botaram como o Robson botou a gente sempre diz que botou na ponta da chuteira o coração, né? Botou na ponta da luva o coração, é verdade. Verde e amarelo, e conseguiu aí um excelente resultado do Brasil, uma medalha inédita, essa é inédita, a do Remo também, Isaquias. inédita. Não, e o Isaquias ele vai para ouro, né? Hoje ele passou em primeiro nas semifinais aí do C1 200, que é 200 metros, ele já tinha ganhado a prata no 1000, que era 1 quilômetro, agora ele vai para 200 metros e vai buscar o ouro. Ele é bicampeão mundial dessa categoria, quem é que sabia isso? Ninguém, né? Ninguém fica abandonado. E a capacidade de recuperação dele, Fantástico. porque ele é tipo Bolt, assim, né? Ele não arranca a mil, né? Ele isso o próprio comentarista estava falando ali ao longo da narração da semifinal, que tipo, agora que ele fica bom, depois dos 100 metros. Cara, ele embalou depois dos 100 Quando metros. Deu ali 100 pra mim já chega, né, Luiz? Nós ficamos no 20 ali, 30. Chama o bombeiro. A gente tem um documentário bem legal, do Robson falando um pouco da trajetória dele aí, do que foi até essa conquista dessa medalha. Depois de uma decepção em Londres, acabou caindo logo na sequência, na primeira luta, se eu não me engano. Olha, é a terceira Olimpíada dele, né? Nós nos surpreendemos. Só tem um menino chamado Robson, que terceira vez, né? É verdade. Esse francês que perdeu para ele, que ficou com a medalha de prata, é a primeira vez. Mas foi um sarrafo, né? Um pau de tudo que foi lá, né? Assim, tá louco, é verdade. Vamos conhecer um pouco da história desse baiano que trouxe uma das medalhas de ouro para o Brasil. O baiano Robson Conceição entrou no boxe muito cedo e aprendeu a lutar na vida. O peso leve brasileiro participou dos Jogos de Pequim e Londres, mas não foi bem. Determinado a mudar sua história olímpica, Robson treinou forte para os Jogos Rio 2016. 1 a 1, os adversários foram caindo e Robson Conceição conquistou a medalha de ouro. E quando nós nos empolgamos, Diogo Botti, com o futebol feminino, que as mulheres, aliás, não só futebol, eu abro um parênteses, a terça-feira dos esportes femininos vão... As mulheres têm que abandonar a terça-feira, não é dia delas. Que dramático. Mas nós estávamos tão esperançosos da medalha de ouro do futebol feminino, muito mais crentes do que no futebol masculino. Não, muito pela eliminação dos Estados Unidos, né? Verdade. Eliminação dessa própria Suécia. Né? Então, e por nós termos passado por 5 a 1 na fase de classificação dessa Suécia, né? Não tem favorito, né? Não dá para entender, né? O Brasil acabou caindo no futebol feminino, acabou caindo no handebol, a seleção feminina também foi embora. Mas a mais surpreendente é o vôlei, né? Seleção atual bicampeã olímpica, líder do ranking mundial, seleção assim, ó, que tipo, se fosse apostar no início das Olimpíadas uma modalidade que fosse trazer uma medalha de ouro, cravava ali, ó, vôlei feminino fácil. Sim, o resto tu ia ver. Isso foi contar. Parece que foi a 6ª partida que elas jogaram agora. As outras 5, 3-7-0. 3-7-0. Não, eu acho que deu a entender assim que o primeiro set, com a facilidade que foi 25 a 10, 25 a 15, exatamente. Foram 10 pontos de diferença. Eu acho que aquilo ali, o Brasil parece que
botou na mente ali que as coisas iam acontecer ao natural. Né? Tipo, não, nós vamos ganhar do jeito que for, as coisas vão acontecer. E não, né? A gente viu a técnica chinesa muito inteligente, assim, ela mexeu no time até encaixotar o esquema de tático do José Roberto Guimarães ali. E o Brasil não se achou mais em quadra. Ganhou o quarto set mais na base da empolgação mesmo do torcedor, que arrastou aí das bancadas do Maracanãzinho. E aí veio o tie-break e aí se mostrou todos os defeitos aí. Muito criticada a Dani Lins, levantadora também, errou bastante. Precisou chamar várias chamadas do treinador, assim, muito para jogar com as centrais, acabou não dando certo. Realmente o Brasil sai de forma precoce aí do vôlei feminino, e nessa noite é hora de torcer o vôlei masculino, né? Por outro lado, um que vinha meio cabisbaixo, assim, tudo mais, seleção de vôlei masculino, entra em quadra hoje para buscar uma vaga. Você conhece o Zeca Pagodinho? Aos trancos e barrancos? Aos trancos e barrancos. É o vôlei masculino. A campanha de quadra. Campeã olímpica das meninas em Londres, Zeca Pagodinho, aos trancos e barrancos. O Brasil classificou em quarto, mesma classificação dos homens agora, pegou o primeiro da outra chave, acabou passando e chegou à decisão e conquistou o título. Então, é muito parecida a trajetória do vôlei masculino dessa vez com relação ao feminino nas últimas Olimpíadas. O que me deixa impressionado é quando alguém... Na verdade, é uma mistura de profissional com amador. Os Jogos Olímpicos é isso, né? Sim, sim. E o que me deixa impressionado é como é que um time que é quase profissional ou profissional recebe a mesma série de ataques, e as chinesas atacavam praticamente da mesma forma, sempre do mesmo lado, da mesma forma, e as brasileiras levaram os mesmos pontos de sequência. Teve um momento que foram 3, 4 pontos em sequência, os mesmos pontos, no mesmo lado, mesmo ataque, mesma defesa, mesmo tudo, sabe? Você sabia o que ela ia fazer. E não atacar isso aí é igual. É muito do momento. O Brasil realmente teve um quadro, ele não achou mais o ataque chinês. Perdeu, né? Muito pela falta de confiança mesmo, da derrota dos dois primeiros sets em sequência, do segundo e do terceiro, até readquirir a confiança e passar a trabalhar melhor a bola. Realmente, tu olha para a China, assim, os próprios comentaristas que estavam cobrindo a partida falavam que o time chinês é um time muito jovem. Essa atacante que o Brasil não achou tem 19 anos. Imagina daqui a 2 Olimpíadas como é que vai estar essa mulher. Né? Então, realmente, é um time que reformulou. E os chineses são pequenininhos, mas aqueles ali acho que tomaram um todinho, né? Aquele eu acho que é do norte da China, parece. Tem muita coisa em andamento. Realmente, a China é um país que fez uma primeira fase péssima, né? Terminou em quarto, que pegou o Brasil líder na outra chave, mas realmente, com a bola pra cima, a China foi realmente... Teve mais coração, assim, eu acho que faltou um pouco disso da seleção feminina e acabou eliminada. E agora, né, tipo, com essa eliminação, encerra-se uma geração, né? Jaqueline, Sheila, Fabiana, esses jogadores provavelmente não estarão no próximo ciclo olímpico. São campeãs, né? São campeões, nada, são bicampeãs. Né? Então, é que assim, o nosso telespectador entender, na verdade, a seleção brasileira se faz em cima das Olimpíadas. Né? Então, tipo, não adianta tu... mas elas são jovens, claro, muitas são jovens, 30 anos talvez, nem isso. Mas, tipo, quando tu pega uma jogadora dessas e tu mantém ela na seleção, tu sabe que tu não vai ter ela nas próximas Olimpíadas, tu tá perdendo tempo com outras que poderiam estar treinando para entrosar. Né? Então, tipo, é isso que a gente fala, acabou o ciclo olímpico. Mas porque o José Roberto Guimarães certamente vai começar a convocar jogadoras de menos idade para que elas estarem em condições de formar um time coeso, vamos dizer assim, entrosado, para as próximas disputas dos jogos. Isso, e aí já o nosso amigo ali de Estrela já começa a brilhar o olhinho, né? Sim. O pessoal do vôlei ali de Estrela, vôlei feminino, que forma a base da seleção gaúcha. Não, e tem jogadoras também, o Juca segue na seleção juvenil do Brasil, né? Então, tipo, tem outras, serve como olheiro, vamos dizer assim, dessas meninas que estão surgindo aí. Realmente, tem uma experiência bastante grande aí que possa ter uma jogadora gaúcha vindo daqui, por que não, nos próximos jogos. Quem sabe. E os mesmos erros esses que a seleção brasileira de vôlei feminino na quadra sofria e não conseguia, mesmo vendo a repetição de ataques sempre iguais, não conseguiu defender. As americanas na quadra de areia também não conseguiram, né? Era o toquinho da brasileira, o toquinho assim, ela fez. O Brasil está na final, vai ser essa noite agora, tem que prestar atenção. Às 22 horas tem a disputa pelo bronze, Larissa e Thalita, e às 23h59 a disputa ainda hoje? pelo ouro olímpico aí, as brasileiras Agatha e Bárbara contra o time da Alemanha. Realmente, porque eu acho que o favoritismo era tudo americano. Eu acho que é isso aí, a gente está vendo que os esportes que
tem aquela medalha de favorito no peito, não tem conseguido. A Walsh, Né? Walsh, que ela não perdeu uma partida de Walsh, Bosch. isso aí. Em 3 Olimpíadas? Isso que aí. ela tá? Ela ia pro tetracampeão olímpico. Tetracampeonato olímpico. Então, tipo, é muita coisa, né? É muita bagagem. Não, já foi. E realmente, o Brasil ele conseguiu dar um nó tático nelas ali, jogando solto. Eu acho que a questão do favoritismo. O Brasil não tinha compromisso nenhum naquela partida. Ele entrou pra jogar. Então, na final, hoje, parabéns às meninas aí. Independente da cor da medalha que vier, já foi um baita trabalho. Elas não eram cotadas nem entre as 5 candidatas aí a brigar pelo ouro. E realmente estão nessa disputa pela final. Já nem me recordo mais se nós falamos, acho que não, sobre o 6-0 do Brasil em cima da não Honduras. falamos. Foram só 6-0 6. e tá pra pintar uma Brasil e Alemanha aí, né? Lembrando que a gente grava o Papo de Boleiro um pouquinho antes. Quando nós saímos lá da redação, tava 1-0 pro time da Alemanha contra a Nigéria na outra semifinal do futebol masculino. Então, partida marcada pro sábado aí, pode pintar mais um Brasil e Alemanha dessa vez. Será que vai ter maracanaço? Barbaridade, hein? Podia dar um... Não precisa ser 7-1. 1-0 já tá bom. 1-0 pra nós tá bom, só o troco já com medalha de ouro já tá bom demais. Vem, vale por 7, né? Eita lá. Bom, então, nós ficamos na torcida hoje pelas meninas do vôlei de praia. Pelo vôlei masculino, tem também a questão do atletismo, vai ter gente... Hoje de noite tem Bolt, quem quiser dar uma olhadinha na TV. Correndo as semifinais e a final dos 200 metros. E antes do final dessas Olimpíadas, lógico, o Isaquias Queiroz. Nome feio pra caramba. Mas enfim, esse cara que tá com possibilidade de trazer mais 2 medalhas. Isaquias Canoa de Queiroz. Canoa. Tem tudo a ver, né, cara? O homem nasceu, parece, dentro de uma canoa. Nós voltamos na sexta-feira e aí falando também de Brasileirão, porque fim de semana tem rodado Brasileirão. Vai pular um dia, que é uma feriado mesmo. Amanhã é quinta? Gente, então nós voltamos na quinta-feira. Não é dia de lanche hoje, não. Tchau, Martinho. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.